Exatamente. Invente um pra você. Eu gosto muito daquela história da parábola dos talentos, né? Que um mestre viajou e deixou para os seus escravos, está na Bíblia isso, talentos diversos. Ele distribuiu 5 para um, 3 para o outro, deu um apenas para o último e falou, olha, multipliquem isso. E alguns multiplicaram, esse último que só tinha um, ele enterrou o talento. Né? Ele falou, você enterrou o seu talento? Eu sempre fico perguntando para mim mesmo, eu falo, cara, eu tô enterrando meu talento ou eu tô multiplicando ele? Então, se você tá em casa, você descobriu que tem algum tipo de talento, uma vantagem mínima, como a Luana falou, use isso a seu favor. Eu usaria tudo que eu posso para me destacar naquilo que eu faço. Tudo. E felizmente deu muito certo. Sim. E aí, pensando que a pessoa tem um ponto de partida, tem essa chegada que é difícil de definir, mas aí vamos imaginar quem já definiu esse ponto. Como fazer com que esse caminho ele se torne mais rápido e não mais lento? O que a gente pode passar de coisas boas para acelerar o caminho e também evitar as armadilhas que podem destruir esse caminho? Você falou no começo, Fernanda, por exemplo, de produtividade tóxica. Uhum. O que seria isso? E por que é ruim? Então, esse é um termo que tem se usado muito, principalmente nas redes sociais, aquilo que a Lu falou da amiga dela, né? Uma pessoa que acorda todos os dias, treina e faz 1000 atividades e, ai, nossa, você tá sendo tóxica. Ah, é inveja, né? então. Você tá sendo tóxica porque isso é excessivo e você vai ter um burnout, etc. Não necessariamente. Talvez dentro da rotina daquela pessoa, aquilo ali esteja ajustado pra ela, faça sentido pra ela, e talvez não vai fazer sentido pra mim, ou pra Malu, ou pra você, enfim. Mas o que se fala dessa produtividade tóxica é aquela frase que ficou muito famosa anos atrás, né? Estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles dormem, né? Aquela coisa assim de você não pode dormir, Esse você é tóxico não mesmo, pode não descansar. Pois é. Então, essa frase, assim, que foi usada exaustivamente anos atrás nas redes sociais, né? Trabalhe enquanto os outros dormem. Eu acho que esse é um marco, assim, Spoiler, dormir vai te fazer trabalhar mais. E produzir mais. Exatamente. Não tem negociação, dormir tem que ser feito. Não, tem um estudo, inclusive, né, que um psicólogo, ele pegou pessoas e ele colocou essas pessoas num estudo com privação de sono. Então, por exemplo, ele pegava um grupo e botava pra dormir 8 horas, o outro grupo 6 horas, o outro grupo 4 horas e um quarto grupo não dormia, passava a noite acordada. E ele começou a aplicar testes de lógica, de matemática e tal nesses grupos. E, por exemplo, o grupo de 8 horas e 6 horas, eles consideravam que o resultado deles era igual. Mas, na verdade, não era. O grupo de 8 horas já tinha um resultado muito melhor. E o grupo que não dormia, meu Deus, era tipo assim... não conseguia resolver um cálculo simples de matemática. Não, essa parte de sono é... Eu te interrompi, esquece. Não, pode falar. Essa parte de sono, ela é tão importante que a gente tem que pensar somente, né? Veja que você dorme umas 8 horas por dia, deveria. São 8 horas em que você está totalmente indefeso. Então, como diz, qual é o nome do autor do Outlive? É o... Peter Attia. O Peter Attia. A Malu deu esse livro há pouco tempo, a gente fez um episódio, inclusive. Ele fala que se o sono não fosse importante, a seleção natural teria eliminado ele. Isso. Porque imagina, se um cara consegue dormir 2 horas e ser tão produtivo, conseguir escapar dos animais, caçar, coletar, quanto o cara que fez isso em 8. Ele tem uma vantagem, porque ele fica 6 horas por dia atento, enquanto o outro tá nessas outras 6 horas dormindo. Mas é porque não tem escolha, a gente necessita realmente de sono. Dormem. E eu passei por episódio de privação de sono durante minha formação na academia militar. E quando a gente ficava sem dormir, passava às vezes 4 dias sem dormir, você começava a alucinar. Você via coisas que não existiam, entendeu? Sim. O pessoal apagava do nada, a barba mal crescia. Então, de um dia pro outro era normal a barba crescer. Quando eu não dormia, ela não crescia. Ela demorava mais, porque tinha menos hormônio do crescimento. Claro. Então, era bizarro o que acontecia. Os episódios, assim, por causa disso. Eram cômicos depois que passava, né? Você via os caras alucinando, fazendo umas besteiras por conta dessa questão de sono. Então, a produtividade tóxica tem a ver com isso. É o pessoal falando sobre os hábitos dos outros. Porque quando você disse, eu pensei, será que tem a ver com o pessoal que usa droga para ser mais produtivo? Eu brinquei com a história do Venvance, por exemplo. Esse é um outro ponto, assim, seríssimo hoje do ponto de vista da saúde mental. São pessoas fazendo aquilo que a gente chama de uso cosmético da medicação psiquiátrica. Então, eu quero ter mais produtividade, então eu vou tomar um remédio, né, uma anfetamina para TDAH. Eu quero dormir melhor do que eu durmo, então eu vou tomar um indutor do sono, etc. Então, isso hoje é um problema seríssimo, principalmente entre os jovens. Existe todo um mercado paralelo de substâncias que são vendidas, né, inclusive na internet, para que essas pessoas elas tenham uma produtividade. Você tem
uma baixa produtividade, você tem ali um limiar de produtividade, mas você teria uma super produtividade, teoricamente, se você usasse essa medicação. Só que na prática não funciona assim, infelizmente. Uma pessoa, por exemplo, que não tem TDAH e toma uma medicação para TDAH, ela pode não só não conseguir essa ultra produtividade que ela espera, como ela pode ter efeitos muito deletérios por conta dessa medicação. Então, ela pode ter dores de cabeça, ela pode não conseguir produzir, inclusive. Ela pode ter dores de cabeça, ela pode ter náuseas muito fortes, ela pode ter crises de pânico, né, ataques de pânico. Então, você tem uma série de riscos, de problemas ao fazer esse uso indiscriminado e cosmético de medicação psiquiátrica. É muito grave isso. Isso você diz num único uso ou no uso constante? Não, a medicação para TDAH especificamente, ela tem uma meia-vida de 8 horas. Então, ela não é cumulativa como outras medicações psiquiátricas, como, por exemplo, o antidepressivo. Se eu tomar um antidepressivo hoje, possivelmente o que eu vou sentir, talvez, são efeitos colaterais, boca seca, etc. Mas eu não vou melhorar o meu humor. Eu vou precisar tomar isso de maneira cumulativa. A medicação para TDAH, não. Se eu tomar agora, eu já vou sentir os efeitos positivos, os efeitos negativos, em 1 hora, mais ou menos, depois que eu começar a tomar. E em 8 horas... essa medicação, ela vai ter parado de fazer efeito, ou seja, a meia-vida dela é essa, acabou. No dia seguinte eu tenho que tomar de novo. Só que tem os prejuízos também, aí tem os efeitos colaterais, aí tem as pessoas que não conseguem utilizar, porque usaram muitos receptores daquilo, aí depois não consegue dormir direito, tem uma queda de produtividade em outros horários, então é bem perigoso e bem complicado. Tô vendo.